Muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Sejam muito bem-vindos. Estamos começando agora mais um programa bem assim, já no clima de sextou, finalmente. E é claro que toda sexta, né, tem eles aqui. Lavínia com o seu quadro de lifestyle e Breno Leal com a agenda cultural. Muita coisa boa e eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Sejam muito bem-vindos. Você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com. Tem o pessoal ainda, né, que nos acompanha aí pela nossa fanpage lá no Facebook e também pelo nosso aplicativo da TV Mar. Muito obrigada pela companhia, pela presença de cada um de vocês. E lembrando sempre das nossas redes sociais, não esquece, tá, de acompanhar a gente. Busca aqui, ó, nessas plataformas TV Mar Canal 25 e você vai encontrar os nossos perfis, vai poder interagir com a gente. Estamos te esperando. Tem ainda o nosso WhatsApp, que é por onde você consegue conversar diretamente com a nossa produção. Joinha, estamos te aguardando. Vamos lá, né? Já vou aqui começar com essa mulher maravilhosa. Bom dia, amor. Bom dia! Lindíssima, e hoje o Lifestyle vem com dicas de viagem. Dicas de viagem, né? O programa passado nós falamos um pouquinho sobre malas. E esse programa eu trouxe um pouquinho da África para mostrar para vocês. Se você nunca foi lá, vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho. Ai, vou mostrar um pouquinho, reviver tudo que eu passei. Sim. Acho que faz um mês agora que eu estive lá. Já um mês, super rápido, né? Rápido. E aí eu separei algumas dicas, como que foi, que as pessoas têm muita curiosidade, né? Porque a África é um lugar em que desperta uma certa curiosidade, muita gente tem sonho em ir. E eu tive essa oportunidade e trouxe um pouquinho de dicas para mostrar um pouquinho do que eu vivenciei por lá, da cultura, de todos os animais. Hoje, especificamente, eu dividi em algumas etapas. Sim. E hoje eu vou falar sobre o safari, a região que a gente ficou, que é o Parque Kruger, que é no safari, a savana. Que é onde tem os animais. Então, onde tem os animais. Nossa. Então, aí eu dividi, a gente foi para a África, fizemos a parte do safari, fizemos a parte de Cape Town, que é a capital, e os vinhedos também, que são maravilhosos, as vinícolas. Quem gosta de vinho também é o ideal. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o safari, que eu acho que é, assim, o principal da África e o que mais encanta, né, Mara? Ai, quero ver. Ansiosa, vamos lá, então. Vamos lá. Eu vou começar com as imagens, não é com vídeo. É com as imagens. A gente queria as imagens, falando aqui dos voos. Então, Mara, a gente sabe que a África é muito distante, então, assim, a gente não tem facilidade de pegar um voo e já estar lá, principalmente na região do safari, que fica bem distante. Foram 10 horas de São Paulo. Isso. Então, a gente pega voo geralmente para São Paulo, Joanesburgo, que é a capital financeira da África, né? Da África do Sul, porque a África é um continente, e aí a África do Sul. A gente vai para Joanesburgo. De Joanesburgo, a gente pega um avião bem pequeno, que é esse aqui, para ir diretamente para a região do Parque Kruger, que é uma reserva em que todos os animais ficam lá monitorados também de um certo modo, ou seja, eles são monitorados apenas com relação a um controle, mas eles são livres. Então, não é nunca como uma reserva ecológica, por exemplo, em que os animais são alimentados. Não existe isso. Eles estão ali por si, então eles caçam, eles estão livres. E chama Parque Kruger. Nesse Parque Kruger só chega esse tipo de avião. Aqui é o aeroporto, então tem um aeroporto bem pequeno lá dentro, tá? A gente só consegue chegar nesse avião daqui do aeroporto. A gente ainda pega um jipe, um carro maior para ir para os hotéis. Sim. Então, passando para a próxima acho que a próxima imagem são os looks. Isso. O que é que a gente, a princípio, como eu sempre falo de looks, né? As pessoas às vezes falam, tá muito caracterizada. E aí, na verdade, não é caracterizada, é que realmente
eles pedem para a gente ir com as cores da savana. Com as roupas que com as roupas que tenham as cores. Para quê? Para os animais, eles não se assustarem. Então, os animais, se você está com uma roupa vermelha, com uma roupa com a cor forte, os animais podem estranhar e podem se assustar. Então, você pode ver que os looks, a minha primeira dica é essa, os looks têm que ser de acordo com aquela cor da savana, que é o marrom. São cores mais neutras, são cores bem neutras, né? Tons terrosos, confortáveis, né? Quando a gente falar um pouquinho do clima, eu vou falar que realmente é muito quente, Mara. Então, a gente pegou 38, 39 graus. Nossa, é muito quente. E aí, lembra um pouco o nosso sertão. Sim. Eu acho que lembra muito toda a estrutura de plantas, de árvore. Lembra muito o nosso sertão e o clima também. Então, é um clima muito seco, que o look tem que ser apropriado. Então, você tem que estar com a roupa confortável, com a roupa das cores da savana, para não chocar. E você sempre tem que levar um casaco, porque os safaris ocorrem de manhã cedo e à noite, que são as horas em que os animais estão já alimentados, porque eles caçam à noite, então cedo durante o dia a gente consegue vê-los. E como é muito quente, os animais durante o dia eles ficam mais nas tocas, eles ficam descansando. Então, por isso que a gente tem que ir mais cedo. A gente geralmente ia 5 horas da manhã. Nossa, bem cedo. Bem cedo. E conseguia encontrar os animais. E à noite também tem um safari noturno. Então, a minha dica também, para quem está pensando em ir, é levar um casaco. Porque, apesar de ser muito quente durante o dia, nos horários dos safaris, sempre tá um frio, entendeu? Então dá para usar um casaco. Você vê que aqui eu tava de jaqueta, aqui ela tá de manga comprida, porque realmente dá para você usar nas ocasiões dos safaris. E aí depois levar acessórios, né, Mara, para também ficar legal. Eu acho que o safari, você sempre tá querendo tirar 1000 fotos, né? Porque é uma ocasião única. Então, assim, levar lencinhos, levar chapéu, bota também é importante, porque depois você pode descer. Você não pode descer lá, mas você vai circular no hotel, por exemplo, e na região. Sempre é bom estar com bota. Protege o pé. Protegendo o pé, isso é super importante também. Então, minhas dicas de look são essas. Tá. Vamos ver agora o que é que a gente pode falar. Acho que são os hotéis, isso. Isso. Esse hotel que a gente ficou, tem várias opções de hotéis que você pode ficar na África. Você pode ficar nos hotéis nas imediações do safari, então você fica num hotel um pouquinho mais distante e de manhã você pega um carro e vai para a região do safari, que é o chamado Parque Kruger. E aí você pode ficar também nos hotéis que tem dentro do parque. Então, por exemplo, esse hotel que eu fiquei é dentro da savana. É surreal o hotel, Mara, porque você está ali em meio à natureza. Então você acorda e inclusive tem aquelas horas que você só pode ir para o quarto acompanhado de uma pessoa do hotel. A pessoa geralmente está armada, porque você está ali no meio da selva. Então, de repente, os animais estão livres. Então, eu lembro de um episódio que a gente estava até tomando café da manhã, aí chega um macaco, chegam animais grandes também. Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado, esse respeito também com a natureza e com os animais, porque a gente está ali no meio deles, mas é uma experiência incrível. E assim, chega a ser emocionante, sabe? Você tá ali sabendo que existe tudo aquilo e que você tá ali respeitando, que está sendo preservado. Porque antes, no Parque Kruger, quando tudo começou, era uma região de caça. Então, muita gente vinha da Europa para caçar. E aí, depois de um tempo, aquilo ali foi proibido. E aí foram colocadas essas possibilidades da gente fazer os safaris, mas sem caça. Então, os animais estão ali sendo respeitados. E a gente conseguir também, tem vários hotéis, são os bangalôs,
no meio da selva, que você pode ter esse contato direto com a natureza. Você acorda, você dorme, você está ali. Rústico também, então assim, aqui, por exemplo, ó, eram os nossos jantares, a gente jantava ao ar livre, então tudo muito rústico, mas eles são muito receptivos. Então, lembra muito brasileiro, eu achei, sabe? Porque tem país, né, que assim, culturalmente eles são mais resistentes. Tem países que você não se sente tão à vontade, né? Que eles são mais ríspidos. Isso. E os africanos não, eles são muito receptivos. A comida também é muito parecida com a nossa. Então, assim, claro que nos hotéis da savana tem muita caça, porque são os animais que eles caçam, que são permitidos. Então, quem gosta de uma comida exótica também tem muita caça. Mas eu, como não como carne, então eles têm muito peixe também, porque a África tem uma parte costeira muito grande, não no safari, mas eles trazem, eles levam para lá. Então, tem muito peixe. A comida é super saborosa e eles são muito alegres, então você se sente muito bem, muito à vontade. E lindo, né? E lindo, ó, tudo, né? E eles imagens. montam toda uma estrutura, então você vê aqui, né, que é a estrutura à luz de velas, tudo muito natural, da natureza mesmo, tudo muito rústico, mas agradável demais. Sim. Vamos lá, próxima imagem. O falando clima, do clima. Justamente, é isso que lembra muito o nosso clima. Lá eles têm também inverno, tem época de chuva também, mas predomina esse clima mais seco. Sim. E que acaba deixando imagens maravilhosas como essas daqui. A gente olha o pôr do sol, o nascer do sol lá, Mara, é impressionante. Eu acho que equipara ao nosso pôr do sol daqui. Nossa. Eu tenho visto aqui em Maceió o pôr do sol, tá belíssimo nessa época. Inclusive, você né? Viu? Parou lá para tirar uma foto. Muito lindo, eu fico impressionada. E me lembra muito o nascer do sol da África. Então, eles têm um programa lá que é ver o nascer do sol. Então, a gente sai às 4h30 da manhã e chega num ponto lá na savana, no meio da savana, para ver o nascer do sol. E foi uma das cenas mais incríveis que eu já vi na minha vida, porque o sol, ele já nasce uma bola de fogo, sabe, assim, laranja mesmo. Então, é mais ou menos essa imagem aqui. A gente acha até, não, tá com filtro, não existe isso, mas realmente é uma experiência real e uma experiência única. Muito bem. E aí, aqui eu trouxe algumas imagens dos animais. Essas fotos foram todas tiradas por mim. Gente, você chegou... A gente chega muito próximo e é impressionante como eles são passivos, como eles são dóceis perante tudo que está ao redor dele. Então, assim, claro que a gente tem os cuidados, a gente não pode se levantar do banco do jipe, a gente não pode falar alto. A gente sempre vai com o motorista e uma outra pessoa que vai na frente do jipe orientando aonde a gente vai encontrar os animais. Mas a gente consegue chegar muito próximo e conviver um pouquinho com aquela situação que a gente, né? Geralmente a gente vê muito em filme, nem imagina como é na vida real. Então, é uma experiência única. E só uma curiosidade, Mara, existe um Big Five, que são os 5 animais que a gente, tipo assim, tem que ver, são os mais procurados no safari. Que são o leão, o leopardo e o rinoceronte, o elefante e o búfalo. Então, são 5 animais, não é o búfalo daqui, eu até tenho uma foto, não sei se puder passar, eu acho que tem uma foto dele. É um búfalo, é esse aqui, ó, tá vendo? Ele é bem diferente. O elefante, a gente viu os elefantes com os filhotes, a coisa mais linda do mundo. Você conseguiu ver todos? A gente conseguiu ver todos. O leopardo foi o mais difícil. Então, depois que a gente viu todos, chegou no final, no último dia, a gente saiu em busca do leopardo e foi muito curioso que ele estava... Né? Ele era o mais ativo de todos. E quando a gente chegou lá junto, ele estava caçando. Então, ele estava caçando uma lebre, a gente pôde presenciar, então a gente ficou à distância, observando. E aí foi uma experiência bem diferente, porque os outros animais a gente via assim, claro, o elefante comendo muito, mas os outros,
eles ficavam mais calmos porque eles já tinham caçado à noite. Mas o leopardo, a gente teve essa experiência que foi vê-lo caçando. Né? Foi muito lindo. Fico imaginando isso. Muito lindo. E aí a próxima imagem. Que são, né? Esse aqui é o rinoceronte, os elefantes e as girafas. Muita girafa era que a gente via mais, assim, geralmente elas com os filhotes, a gente via o filhote mamando também. Então a natureza é muito linda, realmente. E aí, deixa eu mostrar a última imagem, que é a gente no Jeep, ó. Sim. É esse Jeep que a gente ia, tá vendo? Então é um Jeep aberto, né? E que a gente ficava protegida, mas também tinha que respeitar. E aí a gente fazia algumas experiências dentro da savana. Por exemplo, aqui, ó, a gente parava no meio da savana e aí eles serviam a marula. Então, assim, além de ver os animais, também tinha essa experiência de fazer um piquenique, esse momento de confraternização, que eles faziam questão e serviam e tinham prazer de servir e de fazer tudo assim para o nosso bem-estar. Eles são muito receptivos. Foi uma coisa que realmente me chamou a atenção. Muito bem, lindo, né? Gente, que óculos é esse? A gente já falou de óculos aqui, né? Maravilhoso. Próxima agenda, temos imagens? A gente tem um vídeo que eu peguei algumas imagens para a gente passar, que foram todas imagens que eu mesmo filmei. Sim. E aí, queria passar para vocês para terem uma ideia. Vamos lá. Coloca aí na tela, então, para o pessoal de casa ver. Paula Daniela fez uma edição bem linda. Olha, e olha só, para vocês terem só um gostinho. Geralmente eles se concentram no lago, tá vendo? É muito próximo, Mara. A gente não imagina que consegue chegar tão perto. E aí é interessante essa imagem, que são os elefantes junto com os leões e as leoas. As leoas todas deitadas, tá vendo? Então, geralmente a gente via um leão com a família. Então, um leão tem várias leoas. Nossa, como ele é. E aí, ó, o leão com o filhote, olha que cena mais linda. Ai, o filhote chegando e brincando com o leão, olha. Gente, é uma brincadeira bem tranquila. Muito lindo, né? Aí e aqui já foi à noite, é o safari noturno, que aí ele vai com a lanterna, porque só existem alguns animais que a gente só consegue ver à noite. Sim. E aí são quando eles saem para caçar. Dava medo não, Lavínia? Nenhum, sabia? Gente, engraçado. Eu morreria de medo. É porque eles passam muita segurança pra gente, sabe? Então a gente não consegue ter medo. E quando a gente chega junto dos animais que vêm, que eles são muito tranquilos, também você começa a ver que você está segura, sabe? Sim. Gente, olha só que coisa. Aí a gente ia atrás de onde tinha água, porque geralmente você vê aqui, ó, a quantidade de zebras, tá vendo? Sabia que eles estariam ali, né? Sabia que eles estariam ali, principalmente pelo calor. Os elefantes, é muito engraçado que os elefantes, a gente fala que o leão é o rei da selva, mas eles têm isso que o elefante acaba sendo o rei da selva, porque eles respeitam muito. Né? Por ele ser um animal muito grande, muito robusto. Então, os outros animais acabam respeitando muito o elefante. Então, quando eles estavam aí convivendo, quando o elefante chegava junto das leoas, as leoas já saíam daquele lugar e já iam para outro lugar mais distante. Então, respeitam muito ele. Muito bem, gente. Mas eles convivem bem pacificamente entre eles e é uma experiência assim, incrível. Dessa parte da viagem, qual que foi aquele momento inesquecível para você, que está aí no seu coração, que você acha que você nunca mais vai esquecer da sua vida? Eu acho que o momento mais inesquecível foi acompanhar a caçada do leopardo e ver o nascer do sol. Assim, o mais perigoso, digamos assim, foi essa caçada. Mas ver o nascer do sol naquele ambiente ali tão rústico, né, tão próprio deles,
E junto com os animais, foi uma experiência assim, única que vai ficar na memória. Muito bem. Quem quiser, né, acompanhar mais, quem quiser saber mais detalhes, tem destaques lá no Instagram? Coloquei os destaques no Instagram, então tem tudo e mais um pouco. Aqui foi só um pouquinho do que a gente viveu, mas no meu Instagram, nos destaques da África, tem tudo lá. No próximo programa também eu vou trazer um pouquinho de Cape Town, que foi maravilhoso. Vai ser a próxima etapa da viagem. Próxima etapa, tenho certeza que vocês vão adorar. Ai, já queremos. Obrigada. Muito bom, meu amor. Mara. Quem quiser saber mais já sabe, né? @Lavigne, tá lá no Instagram, tem lá os destaques dela da África. Então, quer saber mais, corre lá. E se você, né, quiser também continuar acompanhando aqui com a gente toda essa aventura que a Lavigne viveu, próxima semana tem mais, tá? Obrigada, meu amor. Obrigada, bom Mara. dia. Você que tá aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí, tá? No próximo bloco tem agenda cultural pra gente ficar sabendo de tudo que vai acontecer no final de semana aqui em Maceió.